Olá, sejam bem-vindas. É um enorme prazer estar com vocês hoje neste encontro de leitura e reflexão. Espero que cada uma se sinta acolhida, à vontade para ouvir, pensar e se permitir refletir sobre as suas próprias experiências enquanto mergulhamos juntas nesse texto. Hoje vamos trabalhar um conto de Jarid Arraes, do livro Redemoinho em Dia Quente, que nos leva diretamente à infância, às memórias afetivas e aos vínculos que moldam nossa identidade. Quero convidá-las a ler a história como se fosse também um espelho de suas próprias vivências, de suas infâncias, de seus momentos de pertencimento ou de exclusão, e de tudo aquilo que de alguma forma ainda influencia quem somos hoje. O texto marrom escuro, marrom claro de Arraes é muito potente porque toca em afetos da infância, desigualdade social, cor da pele, pertencimento, culpa, lealdades familiares, perdas e rupturas. A proposta é trabalharmos não só a dimensão literária, mas principalmente os atravessamentos psicológicos e sociais que emergem da narrativa. Antes de entrarmos na leitura do conto, quero apresentar brevemente a autora. Jarid Arraes é uma escritora cordelista, poeta cearense, reconhecida por trazer à literatura brasileira a força da memória, da ancestralidade e da experiência de mulheres. No livro Redemoinho em Dia Quente, Arraes foca nas mulheres da região do Cariri, no Ceará. Os contos desafiam classificações e misturam realismo, fantasia, crítica social e a capacidade ímpar de identificar e narrar o cotidiano público e privado das mulheres. Arraes narra a vida de mulheres com exatidão, com potência e uma voz única na literatura brasileira contemporânea. Convido vocês, então, a lerem esta história como se fosse também um espelho de suas próprias vivências, que possam reconhecer nos gestos da infância, nas comparações familiares, nas dores e descobertas, algo que dialogue com suas próprias memórias, suas experiências de pertencimento e até mesmo com aquilo que ainda reverbera dentro de cada uma de vocês. Agora vamos mergulhar em alguns trechos do conto, porque carregam muita força emocional e psicológica. Ao ler, convidamos cada uma de vocês a se conectar com os sentimentos, os conflitos e as experiências que emergem. O nosso objetivo é usar a literatura como porta de entrada para refletirmos sobre identidade, culpa, desejo de pertencimento, classe e afeto. No conto, a experiência com o Diogo e a cor da pele. O texto diz: ele colocava o braço ao lado do meu e dizia que o meu marrom era menos marrom que o dele. Eu achava isso um absurdo, todo marrom é marrom. Não tem um que seja que o outro. Ele dizia que o dele era mais forte e brilhava mais. Eu ficava emburrada, queria brilhar também. Nós podemos aqui pensarmos, refletirmos sobre o colorismo, a comparação e a construção da identidade. Um outro trecho do texto é a acusação de roubo e a dúvida sobre a caixinha de música. Ela diz o seguinte: uma vez ela disse que eu tinha roubado uma caixinha de música que era um porta-joias e tinha uma bailarina rodopiando. Ela gritou que era dela, que eu tinha roubado, que eu era uma ladrona. Me doeu muito ser chamada de ladrona, com 7 letras. Diego foi quem acreditou em mim primeiro, depois foi minha mãe. Quer dizer, não sei se minha mãe acreditou, ela só confirmou que a caixinha era minha. Mas não me lembro de ter ganhado a caixinha. Acho que eu roubei mesmo,
mas não lembro como e nem quando. Até hoje, essa história da caixinha fica futucando meu estômago. Aqui nós podemos explorar a culpa, a dúvida, a acusação injusta, a validação emocional. Num terceiro trecho, ela vai trazer uma reflexão sobre a despedida dos amigos marcada pela desigualdade social. Ela diz o seguinte: minha mãe disse que a gente não pode mais ser amigo. Eu quis saber o motivo. Diego começou a chorar e eu segurei a mão dele bem forte. As lágrimas dele brilhando no rosto marrom escuro. Minhas lágrimas brilhando no rosto marrom claro. Ela disse que você é rica e eu sou pobre e a gente não pode ser amigo. Achou muito injusto que a mãe dele visse o jardim da grama da minha avó e pensasse que eu era rica. Eu só ia para lá 2 vezes por ano. Depois olhou mais um pouco para mim, olhou para dentro, pela porta de madeira, e aí a mãe dele fechou a brecha e nunca mais vi Diogo. Aqui nós podemos refletir sobre classe, exclusão social, perda de vínculos e lutos infantis. Vamos pensar sobre memória e identidade. Esse conto nos mostra de forma sensível como a infância constrói narrativas internas que persistem na vida adulta. Muitas vezes, as histórias que vivemos quando crianças se transformam em lentes pelas quais continuamos a enxergar o mundo. Elas moldam nossa autoestima, nossa forma de nos relacionar e até mesmo o modo como avaliamos o nosso próprio valor. É nesse sentido que falamos da memória afetiva como parte essencial da constituição do self. Não se trata apenas de lembrar de um fato, mas de como esse fato foi sentido, interpretado e guardado. O que Jarid nos mostra é que as lembranças da infância carregam significados emocionais que estruturam nossa identidade. Dentro do conto, a experiência da acusação injusta, ser chamada de ladrona, é um exemplo poderoso. Essa marca não fica só no episódio. Ela gera dor, gera dúvida, vergonha e passa a habitar a personagem como uma memória que não se dissolve. Quantas vezes na vida adulta carregamos também esses rótulos de injustiças ou culpas que, mesmo pequenos em aparência, se tornam grandes em significado? E ao lado dessa dor surge também o papel do amigo Diego. Ele representa o primeiro espaço de acolhimento, de validação emocional. É quando a narradora se sente sozinha, desacreditada, Diego acredita nela. É nessa relação que se cria um contraponto à ferida da injustiça, de um lado, e o cuidado do vínculo verdadeiro do outro. Essa dinâmica nos mostra como os afetos da infância, tanto os dolorosos quanto os protetores, seguem vivos dentro de nós, sustentando e ferindo ao mesmo tempo o que somos. A pergunta que eu deixo para reflexão é: quais memórias da infância ainda reverberam no modo como cada uma se percebe hoje? O ponto fundamental desse conto é o diálogo das cores. Quando o Diego diz que o marrom dele era mais forte, mais brilhante do que o da narradora, estamos diante de uma experiência direta do que chamamos de colorismo. Não é apenas sobre a cor da pele, mas sobre os significados sociais atribuídos a essa cor. Um mais ou menos marrom traduz a sensação de ser mais ou menos reconhecida, mais ou menos valorizada. Esse é um tema que atravessa muitas infâncias brasileiras, especialmente de meninas, e que
permanece vivo na vida adulta. Além disso, o texto traz o peso da desigualdade de classe. A mãe de Diego, ao ver o jardim simples da casa da avó, conclui que a narradora era rica. Esse detalhe mostra como os sinais materiais, mesmo mínimos, são interpretados dentro de relações de desigualdade. A consequência brutal. Uma amizade infantil carregada de afeto é interrompida pela leitura social de quem pode ou não conviver. A infância é atravessada, assim, por fronteiras de classe que marcam profundamente o sentimento de pertencimento. E há ainda as comparações constantes com a prima ruiva, os cabelos lisos, as sardas, os presentes, os passeios. Aqui vemos um desejo de ser o outro, de ter o que o outro tem, de ocupar o lugar do outro. Esse desejo é uma marca colonial muito forte. Ele nasce do não pertencimento, da ideia de que só existe valor no que é diferente de nós, no que é europeu, branco, ruivo, no que representa prestígio social. A narradora não queria ser ruiva, mas queria aquilo que a ruiva recebia. Essa é a lógica cruel do colonialismo. Nos fazer acreditar que a nossa própria cor, a nossa própria condição não bastam. E a gente aqui pode pensar numa pergunta, colocar uma pergunta para reflexão. Quantas vezes a sensação de não ser o suficiente esteve ligada a comparações externas? O conto fala de afetos, vínculos e perdas. A amizade que a narradora constrói com Diego é apresentada como um espaço de proteção e descoberta emocional. Ele é o amigo que acredita nela, que partilha o tempo, as brincadeiras, as risadas. A infância, nesse sentido, nos mostra como o vínculo de amizade pode ser tão essencial quanto o vínculo familiar, porque oferece acolhimento, reconhecimento e pertencimento. Mas dentro desse mesmo espaço surgem também as primeiras experiências de ciúme, de exclusão e despedida. O medo de perder Diego para a prima, a dor de sentir que o afeto pode ser roubado, já mostram como desde cedo aprendemos a lidar com a ameaça da perda e da comparação. Esses pequenos dramas infantis são ensaios do que mais tarde viveremos nas relações adultas. Um momento mais doloroso, no entanto, é o impacto de uma separação forçada pela desigualdade social. Não é a vontade da narradora nem de Diego que determina o fim da amizade. É a mãe dele que lê os sinais de classe e decide que eles não podem mais estar juntos. Essa imposição externa quebra o vínculo de maneira abrupta, deixando uma marca de impotência e injustiça. Esses são os lutos infantis que muitas vezes carregamos pela vida, perdas que não conseguimos elaborar plenamente e que, sem perceber, moldam os padrões de vínculo na vida adulta. Podemos nos tornar mais desconfiadas, mais apegadas, mais temerosas de rejeição. A infância nos ensina a amar, mas também nos ensina a perder. E ambas as experiências deixam rastros profundos no modo como nos relacionamos. Eu gostaria de propor um breve exercício. Eu gostaria de pedir a vocês que escrevam uma memória de perda da infância que ainda ecoa na vida adulta. Depois, pensem de que maneira ela ainda influencia suas escolhas e afetos.
Essa escrita pode ser compartilhada com o grupo ou você pode, se desejar, enviar de forma individual. Fiquem à vontade com relação a isso. Para concluirmos, vamos retomar os temas que atravessaram esse conto tão delicado e potente. A memória como guardiã da identidade, a cor da pele, o lugar que ela ocupa nas relações sociais, a desigualdade de classe que separa amizades, o desejo de pertencimento e as perdas que deixam marcas profundas. Nós percebemos que o olhar para essas narrativas não é apenas revisitar a infância como quem olha para algum álbum antigo de fotografias. É, sobretudo, compreender as raízes da identidade adulta, de onde vêm nossas dores, nossos medos, nossas comparações, mas também de onde brotam nossa força, nossa capacidade de resistir, o valor dos vínculos que nos sustentam. A literatura de Arraes nos oferece esse convite, transformar lembranças em reflexão e reflexão em autoconhecimento. Que cada uma de vocês possa sair daqui perguntando a si mesma quais memórias ainda moldam quem eu sou hoje e, sobretudo, quais delas eu desejo manter vivas e quais já não precisam mais conduzir minha história. Proponho que cada uma leve para a semana a seguinte pergunta: quais narrativas da minha infância eu ainda carrego como verdade e quais já não me pertencem mais?